Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 19 do livro de Levítico. No capítulo anterior, nós falamos sobre as relações ilícitas, e nesse capítulo 19 nós temos diversos preceitos que abrangem tanto leis cerimoniais como também leis morais. Uma observação inicial é que nós temos o termo "Eu sou o Senhor", ou então "Eu sou o Senhor vosso Deus", e esse termo ele aparece aí cerca de 15 vezes nesse capítulo. Esse livro ele tem como tema a santidade. E nesse capítulo, mais uma vez, afirma a exigência de Deus no sentido de que seu povo seja santo. É o que está no versículo de número 2. E esse assunto ele está em perfeita harmonia com o Novo Testamento. Pois em Mateus, capítulo 5, e o versículo 48, Jesus disse: "Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus." Nesse capítulo 19, aparecem algumas normas cerimoniais, outras normas de caráter sociais e culturais, mas a maioria é de ordem moral. Nós observamos também aqui que algumas leis elas são aplicadas apenas aos judeus. Como exemplo, nós temos acerca dos sacrifícios pacíficos, que está do versículo 5 ao versículo 8. Temos também a respeito da colheita no campo, os versículos 9 e 10. Contra misturas também entre o gado, o rebanho e as vestes, está no versículo 19. E também a respeito das plantações, que é do versículo 23 ao versículo de número 25. Mas a maioria das leis aqui é de ordem moral, e assim ela é obrigatória a nós. E se fizermos uma leitura cuidadosa desse capítulo, nós vamos descobrir que o que traz esse texto são explicações da maioria dos 10 mandamentos que está escrito em Êxodo, capítulo de número 20. E nós observamos que o Senhor Jesus ele mostrou no Sermão do Monte que os preceitos morais da lei eles permanecem para a igreja atual. Portanto, nós temos aqui um paralelo com os 10 mandamentos, que são apresentados da seguinte maneira. Os 3 primeiros mandamentos, que são: não terá outros deuses diante de mim, não farás imagem de esculturas e não tomarás o nome de Deus em vão. Nós vamos observar que esses mandamentos eles estão expressos nos versículos 4 e também no versículo 12, e ainda no contexto geral do capítulo, quando diz: "Eu sou o Senhor." Quando nós chegamos no 4º mandamento, que é "lembra-te do sábado para o santificar", está também aqui explicado no versículo de número 3. Falando a respeito do sábado, é importante ressaltar que no Novo Testamento não há um texto que ordene a guarda do sábado como um dia fixo santificado para descanso e adoração ao Senhor. O sábado foi dado como um sinal do pacto do Sinai entre Deus e Israel. Assim, o sábado assinala Israel como um povo de Deus. É o que está escrito em Êxodo 31, versículos 12, 13 e o 17. Já a respeito dos demais mandamentos, não está dito que eles são sinais para nós. Mas aqui o princípio que permanece é de um dia de descanso para o nosso benefício físico e espiritual. Nós cristãos hoje observamos o domingo como um dia de culto, pois Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana, é o que mostra Lucas capítulo 24. Lembrando que não estamos limitados a um dia da semana, pois podemos apresentar a nossa adoração ao Senhor todos os dias. Voltando agora a falar do 5º mandamento, que é honra ao teu pai e à tua mãe, está no versículo 3. E lembramos que esse é o primeiro mandamento com promessa. Quando chegamos no 6º mandamento, que é não matarás, está no versículo 16. E o 7º mandamento, não adulterarás, no versículo 29. O 8º e o 9º mandamentos, que é não furtarás e não dirás falso testemunho, está nos versículos 11 até o versículo 15. E o 10º mandamento, não cobiçarás, está implícito no versículo de número 18. E quando nós meditamos no versículo 18, ele é muito interessante, porque na parte final diz:
amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aqui nós aproveitamos para fazer uma ligação com Mateus 22 e os versículos 35 a seguir, quando um doutor da lei pergunta a Jesus, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhes: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Observamos que aqui Jesus resume os primeiros mandamentos de Êxodo, capítulo de número 20. Mas Jesus continua dizendo: E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja que esse texto usado por Jesus, ele não está em Êxodo capítulo 20. Mas Jesus cita esse texto para expressar o resumo dos demais mandamentos e que está aqui incluído nesse capítulo 19 e o versículo de número 18, que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pois quem ama o próximo como a si mesmo não vai matar, nem adulterar, furtar ou cobiçar alguma coisa do seu próximo e nem coisas semelhantes a estas. Em Mateus capítulo 22, Jesus concluiu dizendo: destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Essa é a chamada regra de ouro que foi citada por Cristo e é o que se espera do comportamento do cristão na atualidade. Nesse capítulo, a responsabilidade para com o próximo ela envolve atitudes, e aqui cito alguns exemplos que favorecem também os necessitados. Versículo 9 e 10 fala sobre o cuidado com os pobres. Quando nós chegamos no versículo de número 14, nós vemos o cuidado que deve se ter com os portadores de necessidades especiais. E também no versículo 17, fala sobre não nutrir o ódio pelo seu irmão. E também no versículo 32, o respeito para com os idosos. E ainda no versículo 33 e 34, o cuidado com os estrangeiros e os visitantes. Resumindo, a aplicação desse capítulo para os dias atuais é amar ao Senhor de todo o teu coração e amar o próximo como a ti mesmo. Que a paz do Senhor Jesus Cristo permaneça sobre a sua vida e que Deus abençoe.